ouvintes do Bancário Pode Mais, o podcast da FETRAF do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu sou Thalita Galucci Sotero e hoje a gente vai conversar aqui nesse episódio sobre um tema que muita gente acha que conhece, mas ainda é carregado de muitos estereótipos: as torcidas organizadas. Só que a gente não vai tratar sobre as rivalidades das torcidas, e sim sobre ocupação, transformação e pertencimento. Historicamente, as mulheres sempre estiveram nas arquibancadas dos estádios de futebol, embora o senso comum sempre achou que esse fosse um lugar dos homens, um espaço masculino. E atualmente esse senso comum, essa opinião está mudando e está mudando com a força, com a voz e com a presença feminina. Para isso, a gente vai aqui conversar com duas mulheres que vivenciam esse universo cotidianamente. A Lívia Torres, do Botafogo, que construiu uma trajetória de liderança dentro da Fogoró e hoje ela coordena o núcleo feminino da torcida. E também com a Vivi Ribas, da Força Jovem do Vasco, que traz na sua história a vivência da arquibancada como um espaço de resistência, pertencimento e amor ao clube. Meninas, bom dia, sejam bem-vindas Bom aqui dia. ao Bancário Pode Mais. Bom dia. Eu queria começar então, né, perguntando para vocês, para que vocês comecem aqui a falar para nós como é que começou essa trajetória, essa vontade, né, de torcer pelos times e a partir disso, inclusive, passar a fazer parte dessas torcidas. Eu costumo dizer que eu não sou Vasco, eu nasci Vasco, né. Então a minha relação sempre é de pequenininha vestir ali a camisa, sentar e torcer junto com os meus sobrinhos, né, porque eu tive os meus pais muito tarde, então a minha mãe ela não deixava eu vivenciar esse negócio de estádio, né. Então eu curtia ali com os meus sobrinhos ali e depois quando eu me vi assim: "Está na minha hora, vamos embora". Então, hoje eu vivo isso dentro do estádio por amor ao clube, por amor à Força Jovem, que quando eu estou ali dentro eu esqueço do que se acontece aqui fora. Eu vivencio literalmente o que é dentro do estádio, é gritar, é torcer, é levantar a bandeira, é bandeirar, que eu sou apaixonada em bandeirar. E é um amor que você a gente não explica, a gente só sente. E foi depois de adulta então, não Foi foi depois de adulta, que foi você depois de passou a adulta. frequentar? É, a frequentar, mas Vasco, eu já nasci Vasco. E você, Vivi, como foi isso? Quando eu era muito pequena ainda, meu pai já frequentava o Maracanã, então esse movimento se deu, desde criança mesmo. Eu não tenho muita ideia de quando, mas a lembrança que eu tenho mais viva, assim, é a partir dos anos 90 ali por 91, 92. Eu já tinha cerca de 7 anos, aí eu consigo me recordar, né, mas o meu pai diz que sempre me levava, eu sempre fui uma criança que gostei de bagunça de rua, então o estádio era mais uma oportunidade para eu poder estar ali fora de casa e vendo o movimento, vendo aquela toda coisa acontecer, né, que é muito bonito, né, Sim. pra gente que frequenta e até para pessoas que não consomem o futebol como um produto, né, a gente vê muitos estrangeiros nos estádios, né, visitando Maracanã, Newton Santos. Então é muito bonito, assim, ver eles, impressionados com a festa, né. Então, assim, claro que toda festa é bonita, toda festa emociona a gente, mas foi desde pequena, assim, desde esse movimento. E em que momento que vocês passam de apenas serem torcedoras para, realmente virarem protagonistas e atuarem dentro das torcidas? Eu acho que quando você a virada tem quando você se vê naquele coletivo, que você passa em vez de torcer, você já entra dentro do compromisso, né, que é eu falo que quando eu tô ali dentro do estádio, eu não tô só ali torcendo para o Vasco ganhar não. Eu tô ali junto com a torcida para cantando os 90 minutos, porque a torcida é o coração do time. Eu costumo falar que é o coração do time, porque quando você a torcida tá ali empurrando o time, se a torcida ficar ali calada, né, e não vibra junto com eles ali dentro de campo, eu acho que não tem aquela coisa que vai: "Vamos, vamos embora, a gente precisa ganhar, a torcida tá ali, eles estão ali pela gente, vamos embora".
Então eu acho que a virada de chave está aí, é quando você vê e quando você deixa de ser só torcedor e quando você percebe que todo mundo que está ali, junto com você, se torna uma família, porque hoje a Força Jovem ela é uma família. Lívia, e você, assim, que momento que você entendeu que para além de torcedora, né, de ter esse momento da festa, de estar na rua, estar no estádio, que é algo que você acompanha, já desde pequenininha, que você entendeu esse lugar mesmo de estar numa torcida organizada? Eu já conhecia torcedores organizados de todas as torcidas do Botafogo, e eu nunca havia me identificado muito, né, ao ponto de fazer parte com nenhuma delas, embora eu até transitasse: "Ah, vamos assistir o jogo hoje lá, vamos assistir o jogo aqui", né, com a minha galera que a gente chama, né, na linguagem do futebol de povão, né, eu fui povão até os 30 anos. E aos 30 eu ingresso na Fogoró, que tinha 1 ano de fundada, né, era uma torcida relativamente nova, e e eu já tinha muitos amigos nela, muitos amigos pessoais que acabaram se identificando antes de mim com ela, na sua fundação e tudo mais. E aí eu falei: "Ah, quer saber? Eu acho que eu vou tentar", porque eu vivo falando que: "Ah, eu nunca vou ser de torcida, eu nunca vou ser de torcida", mas eu nunca fui parte de uma torcida para saber o que que é, o que que isso significa. E é um pouco disso que a Vivi falou, é quando a gente se enxerga muito além de um torcedor povão, não desmerecendo nenhum, porque todos apoiam, todos compram ingresso, todos pagam seu sócio torcedor, mas a gente, sabe, pega caravana, vai para outros estados. É ir além. Desde 2017 eu viajo para fora do Brasil para acompanhar o Botafogo, então isso vira uma como é que eu vou explicar? Um compromisso muito grande e uma dedicação que você não se vê mais fazendo outra coisa que não isso. E eu estava conversando agora há pouco com uma das profissionais aqui da produção do podcast e ela estuda o futebol, né, ela está fazendo um mestrado. Ela estava me explicando que historicamente as mulheres elas sempre ocuparam e estiveram nas arquibancadas, né, sempre, a presença das mulheres, elas sempre estavam nos estádios. Mas o senso comum e, assim, nas últimas décadas, de maneira mais Nunca tivemos efetiva voz. os homens, né, assim, o senso comum dá essa ideia de que é um lugar só de homens, né, ou majoritariamente masculino. Como que é para vocês nesse processo, nessa vivência, ser mulher, estar nesse espaço, ocupando, né, esse lugar que vocês estão, como com essa responsabilidade de estar organizando as torcidas e fazendo aí essa vivência sendo mulher dentro desse lugar que está muito, muito frequentado pelos homens? Eh, eu eu vivi dentro de um relacionamento onde, escutei muito assim: "Não, dentro do estádio não é lugar de mulher. Você quer assistir o jogo, assiste o jogo em casa ou assiste vamos pra praça", né. E, às vezes, ali daquela vontade de chorar de estar ali, você olhando do outro lado da tela, a arquibancada cheia e você sabendo que você queria fazer parte daquilo ali e não poder. E hoje eu viver isso, eu olho para trás, às vezes eu bandeirando, eu choro. Ninguém vê, mas eu choro. Não é só porque eu tô ali, porque é uma farra, não é uma farra, não é uma bagunça. Literalmente é um sentimento que eu sempre quis viver. Eh, e aí eu tô ali, às vezes já aconteceu de eu estar ali bandeirando e eu olhando para aquela bandeira ali em cima de mim e eu falar tudo que eu passei, que eu poderia estar aqui, e eu não podia estar aqui vivendo isso, por conta de um machismo, né, eh que é vivenciado até hoje em dia. Só que dentro da arquibancada, hoje eu tenho um Instagram que eu falo só da torcida, né, do Vasco, e tem muitas mulheres que me chamam no privado para perguntar o que que é São Januário, porque tem umas que falam que tem medo de chegar em São Januário, "Ah, barreira do Vasco", né, "Tenho medo". Já marquei com várias, "Vamos embora, vem comigo". Amigas minhas de adolescência hoje que me têm ainda no Instagram, que a gente não se vê há anos, me chamam: "Vivi, me leva para o estádio, marca comigo". Marco, vamos embora para o estádio, e elas hoje estão aí. Vai para o estádio, aí às vezes pega a bandeira para tentar bandeirar também, e eu consigo trazer, consigo mostrar que lugar de mulher também é na arquibancada. Muito bom. Eu já vi jogo na Barreira, né, eu não fui no Januário, mas na Barreira já fui com amigas, inclusive foi muito bom.
Lívia, e na Fogoró, como é que é essa vivência com, né, com os homens da torcida que também vivenciam, têm funções muito parecidas com a sua também na organização da torcida. Você já passou por alguma situação que você teve que se posicionar e falar: "Olha, eu também ocupo um lugar aqui, tenho a minha liderança, tenho as responsabilidades". Você passou por alguma situação e como é que é essa relação com eles? Olha, em geral muito boa, até porque pela gente ter essa levada mais progressista de encarar a gestão da torcida, né, hoje nós temos na presidência a Érika Amaral, na vice-presidência a Vanessa, somos hoje todos dirigidos por 2 mulheres muito fortes, né, nessa atual gestão, que é um motivo de muito orgulho para mim, hoje ter uma presidenta mulher, né. E então, eles já conseguem, né, entender que a equidade que a gente busca ela precisa ser praticada no dia a dia. Então eles costumam, né, entender quando a ordem de fato vem de cima para baixo, né, porque torcidas precisam de regras, a gente tem estatuto, a gente tem toda uma questão organizacional, e a gente espera muito deles o que a gente não quer que aconteça, né, como a gente vê por aí na sociedade de modo geral, questão de assédio, né, questão de violência contra a mulher. Então a gente, eh, passa por uma situação de esperar dos componentes da Fogoró que eles sejam homens corretos. A gente não quer que eles sejam, né, nada além, não precisa ser maravilhoso e incrível. A gente quer que eles respeitem, nos respeitem e respeitem todas as mulheres. Porque o machismo ainda engole alguns homens, mesmo que eles estejam num processo de reconhecer as falhas. Infelizmente, né, a gente ainda vê acontecer, então a gente só pede mesmo para que jogue junto. E essa relação, né, dentro da diretoria tem dado bastante certo. Muito bom. E vocês estão, observando que há uma mudança nos últimos anos em relação à presença feminina nos estádios, nas torcidas organizadas? Como é que vocês observam esse movimento? É um movimento que de fato está acontecendo? Sim, é um movimento que está de fato acontecendo. Eu tenho na família feminina as minhas líderes, né, a Vivi e a Luana, então elas brigam mesmo pelo nosso espaço, né. Às vezes, eh, tem caravanas que nós não podemos ir, né, mas tem aquela briga: "Não, vamos fazer a representatividade, vamos", e aí a gente acaba conseguindo, que aí a gente cria aquele nosso espaço ali para poder fazer a representatividade fora até mesmo do Rio, né. Eh, então, hoje a fa uma tá assim, hoje a a mulher ela está sendo mais ouvida, né. Dentro do futebol, eh, como é que eu vou dizer? Pedi pra cortar. Espera aí. Tudo bem. Não, não. Olívia, queria inclusive te perguntar, você hoje coordena um núcleo, né, você está ali dentro realmente de uma função na Fogoró. E você sente que as mulheres elas estão mais organizadas nesse processo mesmo de distribuir função, né, de determinar responsabilidades, de fazer com que a presença feminina ela chegue de maneira mais estruturada mesmo, inclusive para poder mostrar o seu protagonismo? Sim, sim, com certeza. Historicamente, né, eu considero as mulheres, de forma geral, seres muito organizados. E eu vejo isso na gestão, que a gente está, conseguindo alcançar números, né, que a gente nunca alcançou. Então tem presença em jogos fora, tanto que o nosso slogan é "Fogoró sempre presente", então a gente tem uma gestão que, independente da situação financeira, social do componente, a Fogoró está mandando para a Argentina, para a Bolívia, para o Peru, para onde tiver que mandar o seu representante, levando sua faixa, né, marcando, fazendo o seu nome de forma internacional nesses últimos anos, isso é incrível. A gente vê também o acolhimento com as novas mulheres que chegam na torcida, porque muitas já têm certa experiência e tudo, outras não, outras chegam, muito jovens ainda, começando a sair de casa, a conviver mesmo, né, em grupos sociais, assim, saindo mais daquelas, idade de, escola, faculdade e tal, e convivendo em núcleos sociais.
Então eu vejo esse crescimento, né. É muito é muito claro pra gente que o trabalho que tem sido feito está sendo acima da média, tá tendo muita admiração por parte dos componentes, né. Vivi, e na Força Jovem você estava me explicando que é muito dividido por famílias, né, Isso, dependendo de cada região, aí tem inclusive as famílias que são fora do Rio de Janeiro isso. também. Como que é organizar isso no núcleo das mulheres, né, vocês terem as responsabilidades para organizar, para justamente ter essa representatividade na torcida? Então, temos a torcida Força Jovem e tem a torcida Força Jovem Família Feminina, que somos compostas só por mulheres. E dentro da Força Jovem Família Feminina, existe as meninas que são justamente das famílias dos bairros, né, da região. Então tem as meninas que representam a 8ª família, a primeira família, a segunda família, eu sou da 4ª família, né, e aí a gente compôs a família feminina da Força Jovem, que é um geral. E temos a minha líder, que é a Vivi e a Luana. Então ela, tem reuniões, nós fazemos ações sociais, vamos fazer uma ação social agora de Páscoa na Casa Lar da Mangueira, onde a gente consegue, recolher casacos, vestiários, eh alimentos, e aí a gente leva tudo isso em prol que é uma ação social de Páscoa. Aí a gente faz, ovos de Páscoa personalizados da família feminina. Ano passado fizemos e foi muito legal. Esse ano é o 4º ano que nós estamos nessa mesma casa. Então é uma liderança que, não é só ali dentro do estádio, a gente consegue levar isso para fora do estádio fazendo essas ações sociais, né, que são a ação social do Dia das Crianças, aí a gente arrecada brinquedo, coloca pula-pula, então vai muito além só de torcer, vai muito além só de dentro do estádio, entendeu. Uhum. Aí assim a gente E consegue abranger isso para fora e levar isso a gente consegue levar também para fora do Rio, né, em outros estados. Todas as famílias conseguem fazer essas ações sociais também, para muito bom. poder juntar. Bom, além da festa, né, Lívia, como você falou, todo dia de jogo é um dia que tem muita festa, até só que para essa festa acontecer precisa muita Importante, organização, muito. precisa ter uma estrutura, inclusive para as torcidas irem juntas até os estádios, né, no São Januário, ou no Newton Santos, ou no Maracanã, Maracanã. ou até fora também, né, do Rio de Janeiro para, enfim, fazer as viagens, pegar o ônibus, né, aquela caravana que vai. E aí a gente sabe, né, na sociedade que a gente vivencia hoje, tem algo muito particular com relação às mulheres. Então queria que vocês pudessem falar um pouco, Lívia, no caso da Fogoró, sobre como é que vocês estruturam essa organização para justamente garantir a segurança, a integridade dessas mulheres que estão na torcida e que vão acompanhar os jogos. Sim, pela Fogorácia Ser uma Torcida Chopp, nós não carecemos de escolta, né, porque a polícia militar, no papel do Estado, ela garante a segurança de todos os torcedores, não só de mulheres, em alguns jogos que são considerados um pouco mais tensos, clássicos, né. Mas, de forma geral, jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, nós, sempre orientamos que quem mora mais perto se organize para se deslocar ou de trem, metrô, até mesmo outros transportes públicos para chegar até a sede da torcida, né, que fica bem em frente à entrada leste do estádio Newton Santos. Porque a gente sabe que, né, agora tivemos uma vitória recente agora nesse mês de março, né, que é o vagão exclusivo feminino no metrô Rio, o que me causou muita felicidade e também alívio, né, porque somos só mulheres ali durante o dia todo, antes era aqueles horários de rush tudo. Então a gente pede para as meninas se locomoverem sempre que possível em grupos, né, e também, prestando atenção nessas questões de deslocamento, né, de transporte. Mas de modo geral funciona bem, todas chegam na sede um pouquinho mais cedo, porque como a gente é uma torcida chope, a gente gosta de tomar aquela cervejinha, comer um churrasco antes de entrar, né, é tradicional. É o pré pós-jogo, Hum. pré e pós. Na Força Jovem também as meninas É, gostam de tomar uma. tem. Elas vão pra barreira, né, eu não bebo, mas eu acompanho elas, porque eu sou também da bagunça igual, mas aí a gente faz lá o nosso pré e o pós-jogo. Bom. Bom, você até, começou a falar, Lívia, sobre as ações sociais, né, que além da festa, organizar para ir para os estádios,
também há esse espaço dentro das torcidas, né, em particular das torcidas femininas, onde tem essas ações sociais que também fazem parte do trabalho de vocês. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouco como é que funciona essas ações sociais, como é que vocês organizam isso, inclusive para poder atender a comunidade, né, os espaços aonde as torcidas moram, ocupam, estão presentes, no entorno do estádio também, né, que tem também o bairro, a comunidade que está ali no entorno do São Januário, no caso do Vasco, do Newton Santos, no caso do Botafogo. Então falem um pouco sobre as ações sociais nas torcidas. Na Força Jovem como eu costumo dizer, a gente é uma família, né, então a gente sempre faz, as ações sociais dentro do por exemplo, agora em abril teve as ações de Páscoa, fizemos todo o acolhimento, né, de doações, de caixas de bombons, tal, e aí quando foi no domingo de Páscoa, teve jogo do Vasco e nós fizemos a distribuição lá na sede da Força Jovem, né, na sede, da matriz, e nós fazemos arrecadações, vamos fazer agora essa da ação da Casa lá da Mangueira, onde lá são compostos de 20 meninos com deficiências, e a gente acolhe esses meninos. Nós fazemos rifas, né, em prol, assim, às vezes, de componentes, né, nós temos uma componente que ela está em tratamento de câncer, a gente está ajudando no tratamento dela, a gente faz a rifa, aí a família feminina organiza essa rifa, e com essa rifa a gente passa para o restante de todas as famílias. Então, é uma ajuda que a gente não se vê, como eu falo, a gente se vê no coletivo, a gente não se torna só um torcedor, a gente se torna uma família, irmãos de ideal. A gente tem uma ideologia da torcida, e a ideologia da torcida nessa a gente segue nesse caminho. Lívia, e você liderou uma campanha chamada Fios Gloriosos, né? Então fala um pouco dessa campanha, o que que é e também as ações em geral sociais na torcida. Certo. A Fios Gloriosos partiu do momento que eu cortei o cabelo para doar para uma fundação que fabrica perucas, né, para mulheres em combate ao câncer, em 2014, e eu tinha acabado de entrar para o social da Fogoró, próximo a essa data, né. Então, eu falei: "Pô, por que que eu não levo isso pra torcida? Porque eu acho que eu consigo alcançar mais gente para conseguir mais amarrados de cabelo para o instituto". E aí eu apresentei a minha proposta, a torcida gostou, a diretoria aprovou, e é aquilo, né, às vezes a gente não sabe o tamanho da força, do alcance que a gente tem até a gente colocar em xeque. E aí começamos a divulgar em Facebook, Instagram, o Facebook na época era maior, não lembro. Numa dessas, a Rafaela Cascato, que é uma jornalista botafoguense, trabalhava na Band, e falou assim: "Lívia, você quer ir lá no Donos da Bola, falar sobre a campanha?" Aí eu falei: "O Donos da Bola da Bandeirantes, do programa esportivo?" Ela falou: "É, porque aí vai dar muita visibilidade para a campanha." Eu falei: "Tudo bem." Programa ao vivo, em Botafogo, eu trabalhava aqui no centro do Rio, e dei uma desculpa qualquer num dia lá no trabalho, falei: "Olha, eu vou tirar um almoço, mas vai ser um almoço um pouco mais compridinho, qualquer coisa pede para me ligar." E eu cheguei no estúdio, nunca havia visitado o estúdio TV na minha vida, né, na portaria, essa Vivi vai gostar, na portaria, quando eu fui pegar o elevador, chegou o Roberto Dinamite, e aí quando eu olhei, é engraçado como a gente fica boba, né, porque a minha mãe era apaixonada por ele, na época, como todas as mulheres da época eram apaixonadas pelo Roberto, ele era um gato, né. E aí eu fiquei olhando, aí eu por dentro, né, "Caraca, é o Dinamite, eu não acredito, tô no elevador", ele segurou a porta pra eu passar com as meninas, e eu fiquei deslumbrada, e a primeira coisa que eu falei foi o quê? "Roberto, minha mãe era apaixonada por você", quando eu era jovem, aí ele riu, né. Aí eu: "Por que que eu falei isso?" Nem entendi, mas é porque era uma emoção muito grande. Não era meu ídolo, mas reconheço a idolatria do Roberto Dinamite, né, um grande ídolo do Vasco, e ele fazia parte desse programa junto com outros, eh os jornalistas e tudo, comentaristas, e eu fiquei muito impressionada com aquilo, aquele universo. E aí e era ao vivo, e o programa ao vivo ele tem uma dinâmica muito engraçada, porque corta para o comercial, você vai ali, toma um café, come um biscoitinho, fala da família, aí eles começam a falar, né: "Volta em 10, volta em 5, e até 5 segundos antes tá todo mundo blá 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 blá, daqui a pouco, né, ao vivo tá todo mundo posturado, calma e como a gente vê na TV. E aí eu olhando tudo aquilo e falando: "Meu Deus do céu, não acredito que eu tô aqui". E aí puseram meu telefone na tela, depois que eu
falei, sei lá como, porque até hoje eu não sei como eu consegui, que o ao vivo ele traz, né, uma tensão, e aí meu telefone começou a pipocar, pessoas que haviam cortado cabelo há 2 anos, 3 anos, 4 anos, estavam com amarrado de cabelo guardado na gaveta. E com isso a gente alcançou uma marca aí de 400 amarrados de cabelo para doar, e toda vez que eu ia na instituição que haviam os eventos para entrega das perucas, né, que é um momento de muita emoção, porque muitas mulheres, né, não sei se as pessoas sabem disso, muitas vezes, sofrem mais pela perda dos cabelos do que pela perda da mama. Então eu presenciei entregas de cabelos muito fortes, assim, de muita emoção, mulheres chorando, sendo colocada a peruca na cabeça. E eu pensei, eu acho que a gente nas torcidas devia explorar muito mais e nunca achar que: "Ah, não vou conseguir, só vou conseguir 10, só vou conseguir 15". Primeiro que se você conseguir 15 já tá ótimo, já é melhor que só o seu, já é mais alto que um. E a gente mostrando o que a gente está fazendo para pessoas que têm influência e que podem chegar em universos maiores, a gente consegue mais visibilidade e com isso mais doações, seja qual for a campanha Muito bom. Isso também é torcida organizada, também. né. E aliás, eu queria realmente Acolhimento, né. exato, pedir para vocês, falarem um pouco para nós aqui, se vocês pudessem, dar uma mensagem realmente de desconstrução sobre o que o senso comum acha muito em relação às torcidas organizadas, né. Que vocês estão trazendo aqui informações que muitas vezes as pessoas desconhecem desse trabalho do cotidiano, interno mesmo das torcidas. E aí, Vivi, assim, se você puder falar algo para justamente desconstruir, retirar esse estigma de torcida organizada, o que que você poderia falar pra gente? Tem muita gente de fora já começando aqui essa coisa: "Ah, ela é de torcida organizada, é marginal". Já me falaram isso. Torcida organizada só tem marginal, torcida organizada só tem bandido. Vai muito além disso, né, torcida organizada tem pessoas de família, torcida organizada tem crianças, torcida organizada tem pessoas que gostam de fazer o bem. É é como eu falei, a gente se torna uma família, onde a gente também olha em prol do outro, né, e a gente consegue fazer o bem, às vezes sem olhar a quem. Então, a torcida organizada vai muito além disso, vai muito além da violência. Existe, não vamos dizer que não, né, porque a gente vê aí na mídia, né, nas redes sociais. Mas quando você tem um ideal, vai muito além da violência. E o que que você poderia falar, para as pessoas que não entendem, assim, que não sabem também, né, não têm conhecimento um pouco dessa vivência, assim, o que que você, Lívia, poderia falar a respeito desse universo, para quem é de fora das torcidas? Para quem é de fora fica difícil, porque a informação e a ideia que eles fazem é o que a imprensa traz, e nem sempre a imprensa traz tudo. Foi como a Vivi disse, é óbvio que a gente vê aí relatos, né, infelizes de confrontos, de brigas, de situações que a gente não gostaria que acontecesse, porque o futebol é para alegrar, é para trazer emoção, é para transformar vidas e não o contrário, não para ceifá-las. Então eu acho que a pessoa deveria ter um olhar mais amplo para as torcidas, o botafoguense que estiver ouvindo agora que quiser conhecer a torcida Fogoró pode ficar muito à vontade, nós somos @torcida Fogoró no Instagram e nas redes, porque o que mais me dói é quando se referem a nós como vagabundos, como se a gente não tivesse um trabalho para cumprir, né, uma jornada de trabalho ou um plantão. Na minha torcida tem pessoas de muito valor, da diarista ao advogado. Advogado. Então, o que mais me magoa mesmo, que eu sinto a dor, é isso, porque a gente estuda, a gente trabalha, quando na faculdade está fazendo um curso, quando não é um curso está voltando a estudar, porque tem muita gente que precisou parar na escola ainda. Hoje nós damos apoio a uma componente nossa que está terminando o ensino médio e o sonho dela é ser fisioterapeuta. E eu falei para ela: "Do que depender de mim, ela vai se tornar uma fisioterapeuta". Então é tirar esse estigma que a gente não sabe, não tem ocupação, que a gente tá à toa, que não é bem assim, a gente trabalha pra caramba, né, então por que que a gente vai ser julgado como pessoas, né, à toa na vida? Não, a gente merece ser respeitado por isso, não importa o que a pessoa faça, pode ser um cuidador de idoso, pode ser um motorista de aplicativo, pra mim é tudo igual, tá todo mundo ralando, todo mundo levando sustento pra dentro de casa, e torcedor organizado não é vagabundo. E
Vocês acham que, né, com essa organização cada vez mais consolidada das mulheres, das torcidas das mulheres, né, nos times, né, nos estádios, como é que vocês podem pensar no futuro para o futebol, a partir justamente da experiência de vocês? O futuro, eu não entendi a O pergunta, desculpa. futuro, do futebol a partir das experiências das mulheres organizadas nas torcidas. Ah, tem o futebol feminino aí que tá crescendo bastante, né, eh, que acaba sendo um profissional que também as meninas que estão crescendo hoje em dia tá vendo muito isso, e não fala que só futebol é só coisa de homem, né. E com isso eu acho que a gente na arquibancada também acaba mostrando isso para elas poderem enxergar que o futebol profissional feminino também é lugar delas. Eu acho que isso também conta muito. Acho muito legal. Acho que é muito importante para essa geração que está crescendo, as meninas que estão crescendo, e porque existe os pais que falam: "Não, você não vai jogar futebol, né, isso não é para mulher". Mas a gente acho que na arquibancada acaba mostrando isso também, que ali dentro também pode ser um profissional para elas. E que mensagem, Lívia, que você poderia falar para as meninas mesmo, né, como a Vivi trouxe, né, as meninas cada vez mais elas olham, por exemplo, para vocês, mulheres adultas, organizadas, em torcidas, que estão ocupando esses espaços de liderança, e que olham e que pensam: "Olha, eu também posso estar ali, né, posso ser jogadora, posso ser uma jogadora profissional, mas posso também ser uma presidenta de um núcleo De feminino, um núcleo do feminino. time do meu coração". Como é que você olha e vê isso, assim, a partir realmente de um futuro, né, de uma projeção aí dos próximos momentos para o futebol, e em particular, da presença feminina. Eu acho que assim como muitas mulheres abriram espaços para nós, na torcida do Botafogo, como a Estrela, a Dorinha, a Roberta, são mulheres mais maduras que desde novas já faziam toda essa movimentação de torcer, de, frequentar arquibancada, viajar para acompanhar o Botafogo. Eu penso que, assim, o trabalho que a gente faz hoje não é para nós, né. A gente luta, a gente persevera na intenção de buscar os nossos objetivos, mas esse trabalho é para as gerações que virão depois da gente, né. E hoje em dia, com muito mais atenção, né, da imprensa, dos órgãos públicos, né, hoje tem dentro do estádio Newton Santos um núcleo de atendimento para mulheres que sofrerem assédio no estádio. Até 5 anos atrás isso não existia. Então a gente caminha a passos mais rápidos hoje do que antes, por essa visibilidade, e a gente espera que essas meninas, que essas mulheres que queiram participar e queiram fazer parte da festa da arquibancada, que elas cheguem até nós. Não só na Fogoró, qualquer organizada do Botafogo, todas serão muito bem-vindas. Porque quanto mais espaço a gente ocupar e quanto mais a gente mostrar que a gente não vai desistir da luta pela equidade do gênero na arquibancada, né, melhor, porque a gente vai ter mais força. Com mais força a gente vai mais longe. Aliás, a Vivi até lembrou, você quer Não, falar? pode falar. Pode. É porque eu lembrei agora, né, a Vivi estava falando sobre o futebol feminino. Ano que vem a gente vai ter, pela primeira vez no Brasil, aliás, na América do Sul, o campeonato mundial, né, a Copa do Mundo de futebol feminino aqui no Brasil. Inclusive, o Rio de Janeiro vai ser uma das cidades sede. Portanto, ano que vem, aí em junho e julho do ano que vem, a gente vai estar com esse lugar, assim, muito efervescente, né, em se tratando do futebol feminino. Então queria muito ouvir de vocês como é que vocês olham para isso, né, a partir inclusive que aí vira uma torcida só, né, aí junta Vasco, junta Botafogo, juntam todos os outros times e a gente vira uma coisa só, que é torcer pelas nossas jogadoras da nossa seleção brasileira. Então como é que vocês estão olhando para isso, inclusive vocês que estão no cotidiano do futebol? A gente vai dominar a arquibancada. A gente vai dominar a arquibancada, porque, vai ser um momento nosso. É um momento nosso de mostrar ali que realmente a gente chegou ali para ficar. Não é torcida feminina, eu costumo dizer que para mim, pelo menos para mim, não é fase, é essência. É o que estava ali dentro de mim, só que eu não podia viver aquilo. Eu era impedida de viver aquilo, mas hoje para mim é essência. Então, tá ali torcendo, levantando bandeira,
é compromisso, 90 minutos ali de compromisso. Eu considero ali como se fosse um trabalho. Sair, trabalho, uma terapia. Tiro para mim isso como uma terapia. Tenho 1000 problemas do lado de fora. Quando eu estou ali dentro do estádio, eu esqueço tudo que eu passei durante o dia e saio dali com uma página renovada para me poder enfrentar o problema que está lá fora. Então, quem quiser chegar, quem quiser ficar junto, temos aí do Vasco, temos a família feminina, né, Família Feminina FJV, Instagram, e Força Jovem Vasco. Só chegar, chama a gente no Instagram que a gente acolhe, porque juntos somos mais fortes. E Lívia, como é que você define a mulher na arquibancada? Como que é estar na arquibancada e numa organizada junto com outras mulheres? Numa Copa vai ser inédito, né, para nós. E aí eu nem sei, porque eu já fico completamente emocionada quando é a Copa do Mundo, né, que esse ano inclusive a gente vai ter o tema da minha festa de aniversário agora é Copa do Mundo, porque eu me envolvo mesmo. Sou muito patriota, eu acredito muito no Brasil, eu torço muito por um Brasil melhor para todos, para as mulheres, para as crianças, né, porque precisam de educação, de saúde, de tudo. E a Copa é o momento que é aquilo, não tem time ali é todo mundo junto, todo mundo é a mesma torcida. E aí eu mal consigo imaginar, já fico pensando, assim, que como é que a gente vai fazer para entrar com material de bateria, porque tem que ter bateria, de Copa do Mundo, né. Como é que vai ser esse momento, né, o que que a gente vai sentir no peito, porque quando é do nosso clube já é, né, nos campeonatos tradicionais já é uma coisa, assim, uma emoção muito forte. E eu espero, né, que tenha a visibilidade e a importância, né, dada pela sociedade como o futebol masculino, porque esse tema, na verdade, é um tema para outro podcast, porque é muito discrepante a questão dos salários, né, da colocação, o que que as meninas precisam passar para conseguir um destaque, para conseguir, estabilidade na carreira, né, a gente conta são poucas, né, a gente tem, mulheres que nos defenderam como a Formiga, jogou 5 Copas do Mundo, 6, não me recordo agora, entendeu. Pra mim ela tinha que estar num lugar, assim, Marta, sabe. Mar Mas a gente sabe que é complicado, né, mas também acredito na evolução e acredito que com o tempo a gente consiga equiparar um pouco mais. Não vai ser fácil, mas nunca foi e elas continuam. A gente sofreu recentemente até com a nossa goleira, né, um episódio de 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 preconceito por ela ter uma aparência masculina. Foi uma coisa que me entristeceu bastante, porque a aparência dela pra mim é uma escolha dela, pessoal, né, o que vai me importar é o que ela faz ali embaixo das traves, trabalhando como goleira do meu time de coração. Então ainda existe um pouco esse ranço, né, de julgar a forma como se veste, a forma como fala, a forma como se comporta. Mas prestamos todo o nosso apoio e solidariedade a ela e esperamos que isso não volte a acontecer, né, porque magoa, quem passa por isso fica bastante magoado. Com certeza. Aliás, realmente já fica aqui, então, até como um outro tema para o nosso podcast, né, a gente falar sobre o futebol feminino como um todo, e a gente pode é retomar essa conversa, ampliar, inclusive. E já aproveito para poder agradecer muitíssimo vocês duas por virem aqui compartilhar as experiências de vocês, falar da vivência que vocês têm no cotidiano, né? A Vivi no Vasco, a Lívia no Botafogo. Então, muito obrigada mesmo. Bom trabalho para vocês, parabéns, muito sucesso realmente para as responsabilidades que vocês têm, né, os espaços que vocês mostrar. ocupam, e também esse entendimento de que o futebol também é lugar de mulher, e a gente mostrar sobre, esse lugar que também é o protagonismo feminino. Então, obrigada mais uma vez e até uma próxima para a gente poder realmente poder ampliar essa discussão e conversar sobre o futebol feminino. E aí, para você que está aqui nos acompanhando, eu vou pedir para você compartilhar, você que gosta de futebol, você que também sabe que alguém que vai gostar desse tema, vai ouvir um pouco dessas duas mulheres, dessas duas protagonistas no futebol, nas arquibancadas, mais especificamente. Então, mande para as outras pessoas, mande esse episódio, também compartilhe, acompanhe, siga a gente nas nossas redes sociais. E eu espero vocês no nosso próximo episódio do Bancário Pode Mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.